Põe uma coisinha aí na sua cabeça, se você nasceu de família pobre e ainda não conquistou a sua independência financeira, você não pode dormir até às 7 horas da manhã, é proibido. Você não tem esse direito. Você não pode sair para beber todos os dias, você não pode ficar sem estudar nem um dia sequer, é proibido para você. Se você é um cara ambicioso, quer conquistar seu espaço, quer ter uma vida confortável e fica dormindo até tarde, fica papeando, fica passando o tempo todo vendo série ou vendo vídeo curto durante um tempão aí no seu celular, cara, você merece a vida medíocre que você tem, porque você nasceu pobre e se você não fizer um esforço acima da média, você não vai ter o resultado, você não vai acompanhar os outros caras, não vai, é impossível. Então você não tem esse direito, você precisa fazer o suficiente. Eu sempre fiquei me perguntando, por que algumas pessoas dão certo, vão fazer sucesso, ganham dinheiro e têm realizações incríveis e grandiosas e outras pessoas não, por mais que elas tentem? Primeiro a gente tem que separar duas categorias, né? Existem pessoas que realmente não se importam com fama, dinheiro e nem nada disso. Elas até gostariam de ter, mais ou menos assim, mas nunca foi uma busca constante, nunca foi algo que brilha os olhos da pessoa. A pessoa só quer ter uma vida normal e tá tudo bem. Mas existe um outro tipo de pessoa que são os caras mais ambiciosos. Eles têm sonhos e desejos e realizações para fazer, querem ser pessoas grandiosas, ter um nome, uma marca que deixa um legado para as pessoas, mas elas tentam e acabam tendo que se contentar com o fracasso, né? Porque não dão certo. Realmente, o sucesso, realizações e realizar sonhos não é para todo mundo. Se fosse para todo mundo ia querer e todo mundo ia conseguir. E se o homem não prestar atenção nesse assunto e não refletir sobre isso, ele corre um sério risco de ser uma pessoa ingrata, frustrada e viver uma vida que está sempre aquém daquilo que poderia ser se a pessoa não conseguir tirar algumas conclusões sobre esse tema. E como isso sempre foi algo que me intrigou bastante, eu consegui chegar a alguns veredictos ao longo da vida, né? Primeiro, desde criança eu sempre fui um menino diferente dos outros da minha família. Enquanto eles estavam ali pensando em jogar futebol, eu queria ser astronauta, sei lá. Enquanto eles estavam querendo fazer faculdade, eu queria construir um negócio, eu queria ser famoso, queria trabalhar com arte, queria ser conhecido de alguma forma, ser valorizado. Desde pequeno sempre fui muito inspirado por grandes caras, grandes heróis, tanto da ficção quanto da vida real, e eu sempre ficava me perguntando, será que eu vou ser alguém? Será que um dia eu vou fazer a diferença de alguma forma? E essa pergunta sempre vem na minha cabeça até hoje. Será que eu já cheguei onde eu queria? Será que eu estou vivendo ainda os meus melhores momentos? Será que no futuro eu vou lembrar do momento que eu estou vivendo hoje e vou parar para pensar de que esses são os velhos tempos, né? Que você vai lembrar na velhice? Nossos pais, eles contam lá dos anos 70, anos 60, anos 80, dizendo que aqueles eram os velhos tempos, que era tudo bom. E agora você pode estar vivendo os seus velhos tempos, a melhor fase da sua vida, e pode nem estar dando valor a isso. Por isso, nesse vídeo aqui, eu quero te convidar a pensar porque algumas pessoas têm resultado na vida e alcançam seus objetivos e outras não. E eu quero te ajudar a identificar porque talvez você não chegou lá onde é que você quer ainda e o que você precisa fazer para conseguir chegar nos resultados que você quer, entendendo duas coisas muito simples que eu vou te falar. Como eu disse no início, esse vídeo aqui é para você que é ambicioso, quer conquistar grandes coisas e tá batendo na tecla. Se você é aquele cara que não tá fazendo acontecer, que tá reclamando da vida o tempo todo e não tá executando nada, esse vídeo aqui não serve para você. Procure outros vídeos aqui no canal. Mas se você é um cara que tá na busca, que tá tentando fazer alguma coisa, que tá estudando, que tá trabalhando, tá pensando em fazer algo novo, tá pensando em criar alguma coisa, ou já criou e tá tentando fazer essa coisa virar, mas ela não vira, você tá aí tentando todos os dias, esse vídeo aqui é para você. Eu quero te dar uma clareza muito grande do porquê você não deu certo ainda. E eu fracassei muito até entender isso. Hoje, gravando esse vídeo aqui, eu tô com 30 anos e já consegui a minha independência e a minha liberdade, coisa que quando eu tinha 21, 22 anos, eu achava que era praticamente impossível. Eu, com 30, não precisar mais trabalhar por obrigação
ou simplesmente ter uma casa, um carro totalmente pagos e não ter dívida nenhuma, poder trabalhar com aquilo que eu gosto, escolher as minhas tarefas, isso para mim era praticamente impensável, porque na minha infância e juventude inteira eu só conheci dois mundos: a pobreza da favela, que é onde eu nasci na comunidade aqui em Belo Horizonte, e uma outra realidade, que é a realidade do interiorzão mesmo, porque a minha família saiu do interior, veio morar aqui na periferia, e ou eu estava morando com os meus pais na periferia aqui, conhecendo toda a realidade de crime, de pobreza, etc., ou eu estava lá no interior, conhecendo uma outra humildade, uma outra realidade difícil, porque onde a nossa família vivia no interior também era bem pobre, foi ter energia elétrica faz pouco tempo, mas tinha uma certa liberdade maior do que na cidade. Então eu conhecia dois lugares, duas realidades diferentes, mas ambas de pessoas muito humildes, e isso realmente limita a sua capacidade de desenvolvimento. Não adianta você que nasceu de família pobre querer competir com quem nasceu em uma família mais rica. É impossível, você está numa desvantagem muito grande. Você consegue até competir com um cara rico que nasceu de família de berço, se esse cara for um vagabundo, maconheiro, preguiçoso. Mas se você for trabalhador e o cara de família rica for trabalhador, você nunca vai alcançar esse cara. Ele vai estar sempre na sua frente. A única forma de você alcançar é se esse cara for um vagabundo. Aí você alcança mesmo. Agora, fora isso, é injusto. O menino que nasce numa família rica, estruturada, ele já cresce sem uma série de bloqueios que você tem aí na sua cabeça. Além de não ter esses bloqueios financeiros e de oportunidades, ele tem uma rede de apoio e conexões que mostram para ele oportunidades que você nunca viu na sua infância. Então, quando você está na vida adulta e o cara está na vida adulta, ele já viu um monte de coisa que você não tem acesso, não teve acesso, né? E você acaba ficando realmente na desvantagem. A única forma é você parar de olhar para fora, parar de se comparar com eles e fazer o seu próprio caminho. E eu descobri, fazendo o meu próprio caminho, que em muitos projetos, em muitas iniciativas que eu tive sozinho, eu não estava dando certo, eu não estava tendo o resultado que eu queria por dois motivos simples. Presta muita atenção nesses dois princípios. Primeiro, você não está fazendo o suficiente. Se você tem um negócio, se você tem um objetivo, seja ele atlético, de esporte, ou de negócios, ou de estudo, e você não tem o resultado, você está abaixo das outras pessoas, cara, é simples, você não está fazendo o suficiente. Você pode estar se enganando com uma série de motivos, mas você não está fazendo o suficiente. Provavelmente você está se poupando, você está com peninha de si mesmo e não está fazendo aquilo que deveria ter sido feito. O Claudinho, que é meu sócio aqui no canal, editor desse vídeo aqui, ele contou uma história na infância dele que ele concorda comigo até hoje, que aquilo que eu falei fez muito sentido. Estava jogando futebol, era um dos melhores jogadores ali entre aquela galera mais jovem e ele precisava fazer um teste, né, de um olheiro lá que ia estar lá vendo a galera jogar a mais ou menos uns 30 quilômetros de distância, por exemplo. Daí ele pediu para vários parentes: fulano, você pode me levar lá no teste? Você pode me levar lá no teste? Eu acho que eu vou passar, eu acho que eu tenho potencial, vai dar certo e tal. Acabou que ninguém pôde ou não quis levar ele nesse teste. E ele não foi. E isso traumatizou a pessoa. É lógico, quem não vai ficar puto? Porra, eu tive uma oportunidade, mas ninguém quis me ajudar e por isso eu não consegui. É muito fácil você transferir essa culpa para quem não quis ou não pôde te ajudar. Mas isso indifere. Se ele realmente quisesse, cara, andar 30 quilômetros, quantas pessoas já conseguiram andar 30 quilômetros e fazer uma coisa que tinha que fazer do outro lado? Se ele realmente quisesse, ele podia ter pedido carona, ele podia ter ido a pé, ele podia ter batido o pé e ter brigado por aquele sonho. Se ele tivesse começado a ir a pé, eu aposto que alguém teria parado para levar ele até lá, ou alguém teria aparecido para ajudar de alguma forma se ele tivesse tomado a iniciativa mais enérgica. Mas a gente acaba arrumando um monte de desculpinha, porque no final a gente estava com medo, ou talvez ele não queria ter tomado um não, ou realmente ele estava com medo do sucesso, uma trava, enfim, milhares de possibilidades. Mas o fato é que dava para ter feito se ele realmente quisesse. Eu mesmo já tive vários canais de YouTube que eu comecei e parei. Eu não fiz o suficiente. Então como que eu vou ter uma audiência? Como que eu vou começar um negócio novo se eu não faço o suficiente? Como que eu vou ter um shape se eu não treino e não faço dieta o suficiente? Não adianta. Se você ainda está se poupando, você nunca vai ter o resultado que você quer. Se você não deu certo até hoje, é porque, primeiro,
você não pagou o preço, você não fez o suficiente. Agora, não basta fazer o suficiente se você não prestar atenção nessa segunda regra, que é o seguinte: não adianta fazer o suficiente algo que você nem deveria estar fazendo. Ou você não faz o suficiente, ou você não está fazendo a coisa certa. O que adianta você fazer algo durante muito tempo que você não deveria estar fazendo, ou você não está fazendo do jeito certo? Eu atendi muitos artistas durante 10 anos, atendo até hoje, com consultoria de marketing. E esse é um exemplo muito claro disso que eu estou te falando. Presta atenção, muitos artistas pagavam a mentoria, pagavam a consultoria para mim, direcionar eles no marketing. Como que eu vou fazer o lançamento da sua música? Como que a gente faz uma estratégia de conteúdos e vídeos virais para você aumentar os seus seguidores e ter mais audiência? E isso, normal, até aí tudo bem. Só que a pessoa nunca vai conseguir fazer um bom marketing musical, artístico, se ela não tem um produto musical aceitável. Cara, tinha gente que não sabia cantar nada. Era horrível, pior do que qualquer cara aí que você tá vendo. Pega um funkeiro da pior qualidade, o cara era pior ainda. Então ele não tinha a menor capacidade, mas ele queria ser artista. E muitas vezes eu via pessoas que não cantavam nada, postando um vídeo por dia cantando na internet, entende? O que adianta esse cara postar um vídeo por dia? Ele é tão ruim, mas tão ruim e é tão inexpressivo que ele nunca vai ter resultado. Se você pegar um vídeo de comédia de uma pessoa cantando, o Manuel Gomes da vida, aí é até interessante, é engraçado, ele é tão ruim que chega a ser engraçado. Mas tem gente que é ruim mesmo, nem engraçado é. Então não adianta esse cara ficar postando milhares de vídeos, ele nunca vai ter o resultado que ele quer. Se você tem um sonho de ser empresário, o que adianta você passar horas jogando videogame? Você ser bom no videogame, sendo que você nem devia estar jogando videogame, pô, não é seu objetivo ainda. Então, não fique bom naquilo que você nem deveria estar fazendo. E isso foi uma coisa que eu internalizei muito durante muito tempo. Por exemplo, eu sei mexer com design gráfico, mexi com isso durante muito tempo. Só que de 2015 para cá, eu não aprendi mais nada de design. Eu falei, daqui para frente eu não vou mais, eu vou aprender coisas novas. Por quê? Se eu ficar muito bom em design gráfico, eu vou perder horas estudando esse tema, vou me aprofundar e vou ficar bom, mas o que me dá resultado é me comunicar, é gravar vídeo. Em vez de eu ficar aqui, por exemplo, limpando casa o tempo inteiro, já estava passando por esse problema aqui. Às vezes eu gosto de ficar organizando as coisas, eu passava horas me organizando, me ocupando, enganando a minha mente que eu estava sendo produtivo, mas eu não estava sendo produtivo. Eu não devia estar fazendo isso. Eu devia estar aqui falando com você, preparando aula, gravando anúncio, escrevendo, lendo. É isso que me faz crescer. Então não adianta você se ocupar de tarefas e atividades que você nem devia estar fazendo, cara. Outro exemplo interessante, eu passei mais de 5 anos com um produto digital na área musical que eu não conseguia vender, eu não conseguia escalar, mas eu passei 5 anos criando conteúdo gratuito em vez de criar anúncio, em vez de aprender a divulgação certa, em vez de melhorar a oferta. O que adianta eu ficar fazendo um monte de conteúdo gratuito, exemplo, se o meu produto que está aqui não vai vender, não vende, a oferta é ruim. Então presta muita atenção se você é uma pessoa que se mantém muito ocupado e não tem resultado. Se você se ocupa, se você trabalha muito e não está tendo o resultado financeiro ou de progresso que você quer, provavelmente essa tarefa não devia nem estar sendo feita. Presta atenção nisso. Lucas, mas qual a tarefa que eu devia estar fazendo? Geralmente, a tarefa que você deveria fazer é aquela que você mais procrastina. Poxa, toda vez que eu vou gravar um vídeo, o meu cérebro tenta me sabotar de toda forma possível. Ele fala, não, faz isso primeiro, faz essa coisa primeiro, olha, você tem que olhar... Cara, até eu sentar aqui para começar a falar, o meu cérebro tenta me sabotar. E olha aqui, eu já estudei milhares de livros e cursos de produtividade, mas eu tenho que combater isso até hoje, não adianta. Nosso cérebro foi feito para economizar energia, cara, para tentar te manter de uma forma estagnada. Então você tem que combater isso durante toda a sua vida. Então, resumo desse vídeo aqui. Você não deu certo até hoje. Talvez você está batendo cabeça até hoje. Porque você não está fazendo o suficiente. Se você sabe que está no lugar certo e não tem o resultado que você quer, você não está fazendo o suficiente. Aumenta a frequência de atividade naquela tarefa que
que você vai ter o resultado. Agora, você aumenta a frequência, você se empenha mais, coloca mais suor naquilo e aquilo não está te dando retorno, ou você não está vendo o progresso naquilo, algumas tarefas não vai dar retorno financeiro imediato, mas você tem que saber e analisar se aquilo realmente tem sentido. Então, se você está trabalhando demais, cara, e não está crescendo, provavelmente você não devia estar fazendo isso. Direcione o seu esforço, o seu suor para outro lugar. Porque eu garanto para você, quando você começa a fazer com intensidade algo que realmente era para você estar fazendo, o resultado não demora. Pode demorar aí 3, 4, 5 meses, um ano e pouquinho, mas não vai passar disso. O resultado ele vem sim, ele não demora. Então se você tá vendo que tá demorando, que não tá indo, cara, para de dar murro em ponta de faca. Direciona o seu foco. Tenta trabalhar de uma outra forma, porque como meu pai sempre diz, né, trabalhar muito, até burro de carga trabalha. Agora, trabalhar com inteligência é o que vai te fazer ter resultado, beleza? Espero que você tenha entendido essa visão minha. Eu desabafei aqui de várias coisas que para mim serviram, espero que sirva para você também, beleza? Se inscreve aqui no canal e escreve aqui embaixo no comentário, tô aqui Lucas, só para eu saber que você ficou comigo aqui até o final, beleza? Escreve aí no comentário, tô aqui Lucas, clica no like, se inscreve no canal e eu te vejo lá no próximo vídeo. Valeu!